Bom, vamos abrir as nossas Bíblias em Gênesis capítulo 18, a partir do verso 1. Depois apareceu o Senhor a Abraão junto ao carvalhos de Manre, estando ele sentado à porta da tenda no maior calor do dia. E aí nós vamos ver hoje nessa paraxá a história de Abraão, quando ele vai receber ali aqueles 3 homens e vai receber a promessa do nascimento de Isaac. E nós vamos ver também a destruição de Sodoma e Gomorra, e eu quero me ater hoje na história de Sodoma e Gomorra e perguntando: se Deus é amor, por que Ele destrói, por que Ele julga? Essa é uma coisa que temos que tratar e entender um pouquinho melhor. E nós vamos também ver que uma das respostas para explicar a destruição de Sodoma e Gomorra foi a infração de uma lei, não é? Chamada entropia. E aí eu quero explicar, quero começar bem devagarzinho com você, não é nada complicado, todo mundo vai entender, e eu tenho, nas últimas minhas ministrações, tentado abordar o princípio que uma frase que me despertou a atenção há muitos anos atrás, quando eu li a biografia de Einstein, Albert Einstein, aquele cientista judeu, não é? Criador da teoria da relatividade. E lá ele dizia o seguinte, que a ciência, melhor dizendo, sem a ciência, sem a fé, a ciência sem a religião, ela é aleijada. E a religião sem a ciência é cega. Essa frase me fez ver, sair daquela mensagem crucial que a gente, quando converteu, é levantar a mão, aceitar Jesus para ir para o céu. Então, sempre pregando céu, 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 e essa vida aqui nessa terra ficava um caos, muitas vezes pessoas passando por dificuldades, sofrendo, por ignorar os princípios da santa palavra de Deus e levando a uma péssima qualidade de vida. Então, a ciência e a religião, elas se completam. Eu gosto de substituir a palavra religião pela fé bíblica, pela fé em Yeshua. Então, vamos lá, bem devagarzinho, você vai entender, não é nada difícil, você vai entender muito bem. Eu quero colocar o seguinte: primeiro, nesse versículo que está aí, e apareceu o Senhor para ensinar. Aí é uma discussão. Tem uma versão na Torá que eu tenho em casa, que fala que essa palavra Be-Elonei não significa planície. E eu fiz questão hoje de manhã de checar todas as palavras planície em hebraico, não tem a palavra Be-Elonei. Então, nessa Torá que eu tenho, ela fala ensinar, que o Senhor apareceu para Abraão para ensiná-lo em Manre. Manre era uma região que era o nome de um sujeito, diz até que ele era médico, não sei, mas que essa região de Manre era o nome de um homem. E eu achei interessante o Senhor aparecer para ensinar. E a gente vê que isso é muito profundo, porque ele aparece para ensinar, Deus querendo revelar ao homem. E Jó também teve essa revelação, quando Jó, no capítulo 42, ele diz que os meus olhos conheciam, como é que é? Ele falava? Os meus ouvidos conheciam a Deus, mas agora os meus olhos o veem. Então, para ver, tem que ser algo real. E eu quero, então, aproveitar hoje para a gente ver um pouquinho por que houve essa destruição de Sodoma e Gomorra. Por quê? Que lei foi infringida para que houvesse essa destruição e esse julgamento? Lembrando você que a Bíblia diz, no versículo 21, que o pecado se agravou muito e o clamor dos justos era ouvido por Deus. Na verdade, a gente sabe pela história que Deus não ouviu o clamor do justo, porque quando Abraão sentiu a gravidade da quantidade de pecado que havia na cidade de Sodoma e Gomorra, o que ele fez? Os justos começaram a clamar, e Abraão intercede a Deus dizendo: meu pai, se houver 50 justos, o Senhor promete que não vai destruir? E Deus respondeu a Abraão: sim, prometo. Aí depois
não tinha 50 justos. Abraão cai para 40, cai para 30, cai para 20, e depois Abraão fala a Deus: se tiver pelo menos 10 justos, o Senhor promete que não destruirá Sodoma e Gomorra? E aí Deus responde: sim, eu prometo, e destruiu. Qual é a conclusão que você chega? Que não havia 10 justos. Esses justos são os crentes, são aqueles que eram justos pela palavra de Deus. E é importante ver que havia clamor. A palavra clamor é a palavra raca, que quer dizer esse amor, clamor quer dizer é um grito por socorro de misericórdia. Gente, nós estamos vivendo um mundo, e esses justos agora, nós, justificados pelo sangue de Yeshua, vamos ter, a partir de agora, um papel muito forte de clamar a Deus, porque a situação não está boa. Você está me ouvindo? O mundo está em morte espiritual. O mundo está se tornando um mundo ateu, um mundo materialista. A filosofia da criação, da evolução e do acaso é que está tomando conta das universidades. Então, eu quero me valer um conceito. Essa palavra está no meu coração há muito tempo, de um conceito que eu me lembro do 2º grau. Agora eu vou sair do ginásio. Do 2º grau, que era chamada entropia. Entropia, na verdade, é o princípio da 2ª lei da termodinâmica. Tem a primeira lei, que é a conservação da energia, e a segunda fala sobre entropia. E aí eu comecei a ver que esse mundo está em entropia. É uma lei física. Então, vamos entender um pouquinho melhor o que seria uma entropia. A entropia seria uma medida da desordem. Então, você vai entender entropia como desordem. E a energia, quando você organiza, a energia aparece. Quando você desorganiza o sistema, a energia dissipa. E você fica difícil captar, medir essa energia para transformar, por exemplo, a termodinâmica é calor, não é? É o calor gerando trabalho. Então, você sabe, por exemplo, uma locomotiva, a vapor, naquela época, o vapor, o calor, o fogo, gerava um movimento mecânico, não é? Da locomotiva se mover. Então, era energia de termodinâmica de calor transformada em trabalho, não é? Mecânico. É isso aí que é. E o que é essa lei da entropia? Essa energia que move, ela nunca volta. Ela nunca volta. Por exemplo, o fato da roda do trem girar, ela não vai gerar o calor que ela recebeu da caldeira. Entende isso? Então, essa energia dissipa. É uma lei natural que tudo desorganiza. E aí, eu quero te mostrar aqui um site que eu tirei de toda a matéria. Eu achei muito interessante o que essa professora fez. Ela pegou aqui um tubo, colocou bolinhas vermelhas. Depois pegou outro tubo, colocou bolinhas amarelas. Depois, ela juntou as bolinhas amarelas com as vermelhas. Ficava assim. Mas se você balançar, as bolinhas amarelas vão misturar com as bolinhas vermelhas. Isso é entropia, está desorganizado. E quando desorganiza, você perde a chamada energia. Eu quero então dizer para você entendendo esse conceito muito primário de entropia, não é difícil você perceber que a humanidade, a natureza está em desordem. Não sei se vocês conseguem entender isso. E quando Deus cria, Ele cria tudo em perfeita ordem. A palavra contrária de entropia é sintropia. Sintropia é que tudo é perfeito, tudo funciona. Assim Deus criou. Mas à medida que as coisas vão passando, o pecado entrou no mundo, o mundo começou a entrar em desordem. Então, na natureza, nada volta ao seu estado natural. Viu? Então, por exemplo, nós sabemos que a entropia só conhece o caminho da desordem. Então, você pode traduzir a entropia como desordem, ou deterioração, ou desorganização. Então, a desorganização não gera energia. E aí eu vou te dar uma mensagem muito profunda hoje, que você vai entender. Então, na criação, quando Deus criou, a entropia tendia para zero, porque quando Deus criou tudo perfeito. O sol, as estrelas, a Bíblia fala o sol para dar a luz do dia, a lua para dar a rotação da noite, da viração do dia. Então, o que acontece? Quando essa ordem começa a entrar em desordem, esse sistema começa a entrar em desordem, começa, então, a contrariar as leis do Senhor. E aí a gente vê que essa teoria, essa filosofia do acaso, ela é o contrário da criação.
Não é verdade? Se Deus cria com ausência de entropia, ou seja, tudo era organizado e tudo funcionava, agora vem a teoria do acaso, que tudo é evolução do Big Bang e formou tudo que existe da natureza, a orquídea, um peixinho de aquário, tudo ali, aquelas coisas minuciosas, o planeta, o universo, tudo funcionando. Não é? Então, a gente tem que ter muita fé para crer que isso tudo veio do acaso. Então, a gente vê que essa filosofia que está dominando as escolas do mundo, ela está jogando uma entropia que eu vou chamar entropia da humanidade, uma desorganização da humanidade. E aí vem o conceito de pecado. Por quê? O pecado, está ali, o pecado trouxe a separação do homem com o Criador. E aí, o que aconteceu? Quando o homem pecou, tudo começa a entrar em desordem. Olha para você ver a Bíblia, olha o que diz Gênesis. O reino animal foi afetado, causado. O homem peca e os animais sofreram. Vocês lembram, por exemplo, que não havia pragas. Não havia pragas, não é? Os piolhos, aí, não havia praga. Elas começam depois da queda do homem. Por exemplo, os animais não eram selvagens, tanto assim que no milênio vai voltar como era no Éden. Os animais não serão selvagens. Então, apareceram os animais selvagens, apareceu a doença, o homem teve a sua espiritualidade, a sua vida interrompida pela morte, não foi? Então, o homem passou a morrer. Perdeu a espiritualidade, perdeu a morte espiritual, e a morte espiritual gerou a morte física. E aí, a partir entrou a doença, a enfermidade. Infelizmente, a doença ainda é um fim de vida. Está certo? A maioria morre por doenças, por enfermidade. Mas isso tem um trabalho penoso, por exemplo, a luta pela vida, o parto da mulher com dores. A Bíblia fala isso. As mulheres passarão a ter parto com dores. Então, tudo isso é o resultado da entropia. A inclinação do homem para o mal, a consequência do pecado está aí. Então, vamos repetir aqui um pouquinho o que nós já falamos. Não existe pecado original, de você nascer com pecado. Isso não seria justo por parte de Deus. Adão pecou, então entrou o pecado no mundo, a raiz do pecado. Quando uma criancinha nasce, ela nasce com a herança da consequência do pecado. Entendeu? Ela não herda o pecado de Adão. Adão peca e você que paga? Não, não é isso. Mas Deus inverteu. O homem morreu espiritualmente, entrou a morte física. Nós temos que entender bem esses conceitos, não é? Então, a entropia foi iniciada no Éden. A desorganização e a vida do homem, em termos espirituais e emocionais, tem sido cada vez pior. Eu citei na última ministração minha o exemplo da Suécia. A Suécia é considerada o país onde se vive melhor no mundo, mas também é a campeã em suicídio. O que isso prova para nós? Que essa entropia, essa desorganização, esse afastamento da lei de Deus está gerando a catástrofe. E se a gente vai passar para o Apocalipse, aí então a coisa complica, porque nós sabemos que está aí previsto, escrito, né, os 7 selos, as 7 trombetas, as 7 taças da ira de Deus. Gente, nós temos que estabelecer agora um clamor por você, um clamor por mim, pela nossa comunidade, pela nossa família, porque a situação não é boa. O mundo está separando-se, afastando de Deus, e nós já estamos entrando, vendo essa entropia, essa desorganização. Por exemplo, nós sabemos que nada vai voltar à ordem, salvo quando você interrompe essa lei da entropia através de Jesus Cristo de Yeshua. Não é? Quando eu tiro a raiz do pecado, e aí eu vou mostrar o que a Torá tem a ver com isso. Então, a gente vê que o universo, a Terra, a humanidade estão em entropia, estão em desordem. Isso é muito fácil de perceber. Por exemplo, a natureza, o clima está sofrendo com o desmatamento, não é verdade? Com as secas, com a falta de chuva, a falta de água. Isso é consequência do homem, da entropia, da desorganização. Deus cria tudo organizado. Vai o homem, muda. Destrói as florestas, destrói as matas. Por exemplo, o sistema econômico, porque se uma mente humana está afastada de Deus, está em desordem, porque Deus é a ordem, a fé traz a ordem. Se o homem, os nossos governantes, estão no caminho da entropia, da desordem, quem paga? Tudo paga.
por exemplo, o sistema econômico no mundo é falho, porque está em entropia, está em desordem, porque não consegue acabar com a pobreza, não consegue acabar com a miséria, não consegue acabar com o desemprego. Essa é uma falha do sistema, mas o mundo, você tem que entender que o mundo está em desordem, e todas as coisas estão em desordem, começam a entrar em desordem. Então, a entropia, essa desordem, aumenta à medida que se afasta, porque se você, a pessoa, à medida que a humanidade se afasta da lei de Deus, aparece a consequência. A felicidade, a segurança, a paz tornam-se ausentes. Nós estamos vendo isso, não é? Inclusive na vida dos crentes, está faltando paz, está faltando alegria. Então, alguma coisa na nossa vida está em desordem. Está em entropia, está em desordem. E nós temos que voltar isso para a ordem. Estão entendendo? E essa ordem, fisicamente, o homem está mais doente, não é verdade? E susceptível às novas enfermidades. Alguém pode citar pelo menos 5 vírus novos? 5 vírus. Tudo bem, coronavírus é o último. Outro. Dengue, outro. Zika, outro. Chikungunya, outro. Hein? H1N1, então a própria AIDS, é coisas mais recentes. Então, o homem, à medida que o homem entra nessa entropia, no seu estado de vida em desordem, se afastando da ordem que é a lei de Deus, por isso os crentes podiam amar a lei e detestam a lei porque está na graça. Quer dizer, é um entendimento errado. E eu vou terminar essa palestra daqui a pouco falando dessa interação da graça e a lei. Você vai ver que a graça e a lei são os fatores da sintropia, ou seja, afasta a entropia, afasta da sua vida o fracasso, a desordem, tá certo? E aí nós vamos ver que emocionalmente o homem, mentalmente, não está bem. O homem está fraco, confuso, inseguro. Os valores morais é entropia hoje, está em desordem, não é verdade? Eu não quero nem falar dos pecados sexuais. Gente, corre vídeos aí na internet dessa turma universitária, dessa turma da bagunça, dessa turma do sexo, da nudez. Né? Gente, a gente está vendo que está numa entropia, está numa desordem. Os valores morais são afetados. A sexualidade é o que mais afeta a moral, os bons princípios, não é verdade? Isso é desordem. E desordem vai vir em consequência. Qual a consequência? Sodoma e Gomorra. Estão entendendo onde é que eu quero chegar? Nós vamos ser destruídos. Vai haver o juízo. O Apocalipse fala do juízo de Deus, da ira de Deus, as 7 taças da ira. Então nós justos temos que clamar a Deus primeiro pelas nossas próprias vidas, pela nossa fé, porque aquele que vencer, esse não terá o nome riscado do livro da vida. O que significa? Que risca. Aquele que vencer será coluna do santuário do meu Deus. O que significa? Aquele que não vencer não será coluna. Aquele que vencer estará sentado comigo no trono julgando as nações. O que significa? Aquele que não vencer não estará julgando as nações, não será vencedor. Então, é esse conceito que entrou no cristianismo, que salvação é eterna, ela é eterna, mas a salvação é uma aliança. E essa aliança é bilateral. Da parte de Deus, Ele nunca vai romper essa aliança com você, mas nós rompemos. Nós rompemos, sabe por quê? Por causa da entropia. Para a desordem, pelo afastamento da palavra de Deus. Então, por exemplo, os princípios sociais, a sociedade está em entropia, está em desordem. Você quer um exemplo? A injustiça. A injustiça é um fator social. Por exemplo, valores familiares. Papel do homem, papel da mulher, aí você pega e fala, não existe casamento, não existe homem e mulher, não existe mais nada disso. É entropia, desordem, e vai pagar o preço. E esse preço vai pagar, esse preço vai vir, não é? Então, nós podemos ver que os valores estão sendo aviltados, estão aí. O homem está em entropia espiritual, quando muitos estão mortos espiritualmente. Então, o ateu, por exemplo, ele está numa entropia total. Ausência de fé, ausência da presença de um Criador, ausência de algo que rege o mundo. Ele está alheio às leis que regem a própria vida, a própria saúde, não é verdade? Então, muitos seguem religiões que também estão em entropia. Então, por fato de você ter uma religião, você não está fora dela, não. O mundo está contaminado. Vamos ver, por exemplo,
o ateísmo, o materialismo e essas filosofias da evolução é um estado de entropia, que é um estado de desordem. Aliás, a evolução é desordem, não é? Ela é desordem. Veio um Big Bang, bateu, saiu rolando aí, dissipando energia e formando energia. É um absurdo. Quer dizer, a pessoa, se entendesse os conceitos de entropia, jamais inventaria uma doutrina da evolução, porque é o contrário. Deus criou organizado e as coisas vão desorganizando. Por isso que a nossa luta contra o pecado, a luta contra a justiça social precisa estar. Por exemplo, o politeísmo gera entropia. Se você tem N deuses, bagunça, desordem. Você vai ter N fé, não é? Você vai ter um fé em cada deus. O deus da chuva, o deus dos trovões, o deus da felicidade. Então, o politeísmo é entropia, é desordem. Não é? Aí você fala, então, ok, vou crer num só Deus. Mas o monoteísmo também, fora da palavra, por exemplo, no meio judaico-cristão, gera entropia espiritual. Gente, vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? O crente não está isento dessa desordem, da entropia. Por quê? O monoteísmo, fora da palavra, quantas seitas judaicas existem fora da palavra? Eu não quero aqui citar o nome delas, mas está em desordem. E se a doutrina que você crê está em desordem, a sua vida fica em desordem. No meio do cristianismo, quantas seitas cristãs existem fora da palavra? Está certo. Quando seitas, religiões famosas, conhecidas no nosso meio, com sede em Brasília, que, por exemplo, aprova, por exemplo, casamento com quem quiser. Igreja aprova isso. Então, se foi contra a palavra de Deus, fora a palavra de Deus, está em entropia. Vai haver um preço, vai haver uma desordem, vai haver uma consequência. E nós somos responsáveis por clamar a Deus. Então, a fé fora do conhecimento da verdade, que é a Bíblia, gera entropia também. Por exemplo, fé em intermediários. Quando você crê numa imagem, quando você dá divindade a uma imagem, como Jeremias fala, ela não pode falar nem ouvir o seu pedido. Você é um idólatra que está fazendo uma imagem para pôr nela uma divindade. Isso é entropia, isso vai levar a sua vida em desordem. E quando eu falo desordem, é fracasso. É fracasso mental, espiritual, emocional. Basta, olha por que uma pessoa entra em depressão? Uma desordem mental. Ela pode ter causa até genética, não quero entrar nesse ponto. Mas você sabe, se a pessoa sair fora de um padrão de limite, ela entra num estado deprimido, solitário, angustiante, não é verdade? A tristeza é uma entropia. A tristeza porque as coisas que estão ordenadas, elas trazem alegria. Davi fala, a lei do Senhor é minha alegria. Cumprir a lei, eu me deleito nela. O que é deleitar? Se alegrar. Então, se a coisa está para o lado solitário, para o lado da depressão, é uma entropia espiritual e emocional. Esse é um conceito que eu estou trazendo. Eu nunca li sobre isso. Mas eu quero ajudar vocês. Que fé intermediários, por exemplo, cuidado, vocês que são messiânicos. Se você pega uma mezuzá e começa a usar a mezuzá, beijando e pondo como amuleto, ela é uma entropia, ela vai trazer desordem em sua vida, porque você está pondo fé num pedaço de madeira que fica na porta. Eu tenho isso como uma lembrança que eu tenho de Deus, que eu tenho que prestar conta a Ele, mas eu não posso pôr. Uma vez uma judia ligou para mim e falou assim, você tem que ir lá em casa. Foi por quê? A mezuzá perdeu o efeito. Vem cá abençoar a minha mezuzá, porque está dando tudo errado aqui em casa. Quer dizer, uma judia, você vê que ela está em entropia, ela está num estado, um pensamento que leva a desordem. Ela está pondo fé num pedaço. Por exemplo, amuletos, cristais. Se você tem uma fé da filosofia do Egito, que você tem um cristal na sua casa, cuidado com essas coisas. Então, tudo pode levar a sua mente espiritualmente, colocar você numa desordem. E depois você fala assim, eu não sei porque que a minha vida não dá certo. Eu falo aqui para você agora, pode fazer uma autoanálise que você está em entropia em alguma área. Tem alguma área da sua vida que você está fora da palavra.
E aí vem consequências danosas. Por exemplo, o evangelho da prosperidade, na minha opinião, é uma entropia, tá certo? Porque não é a mensagem do evangelho. A mensagem do evangelho não é ter conta bancária, não é ter mulher nova, não é ter apartamento e carro novo. Essa é uma ideia, é uma entropia, é uma desordem da fé. E essa desordem vai trazer consequência. Quem está me entendendo? Posso continuar nesse pique? Posso? Ok. Então, o evangelho da prosperidade é um tipo, dogmas. Né? Dogmas. Essa semana fui dar uma entrevista aí, o rapaz perguntou, o Papa é infalível? Eu falei, não, ele é falível. E esse atual até admite que é falível, que erra. Mas todo homem, por que o senhor diz isso? Por que não pode ter uma pessoa infalível? Eu falei, não existe, porque a palavra diz, se você disser que não tem pecado, você já é um mentiroso. E Paulo fala, aquele bem que eu quero eu não faço, mas o mal eu faço. Há uma entropia aí, puxando você. Você está entendendo? Quem está entendendo? Nós temos que viver mais espertos. Essa que é a mensagem da manhã. Viver mais espertos, mais atentos. Sai fora de dogmas, sai fora de doutrinas, não é? De pensamentos de homens, que eu não quero aqui me delongar mais com isso. O mundo e a humanidade afastados de Deus estão numa entropia irreversível. Em direção a quem? A notícia é ruim, mas a notícia é o que a Bíblia fala. Ao juízo. Lembra que Yeshua falou no início das dores, o amor ia esfriar sobre a terra, o filho vai levantar contra o pai e a mãe? Está acontecendo isso por acaso? Está aí gente matando criança, estrupando criança. Gente, é só ligar a televisão, é só entropia, é só desorganização, é só o mal, é só o caos. E nós estamos ficando acostumados com essas notícias, não é verdade? Então, a entropia, a desordem, vai levar ao juízo de Deus, vai levar à tribulação, enquanto a igreja estiver nesses dogmas, enquanto a igreja não buscar um evangelho puro e pleno, e afastando toda a desordem, toda a entropia, toda a mentira, ela vai entrar em tribulação, claro que vai. Vai entrar, já está entrando, não é? Já está entrando a destruição como ocorreu em Sodoma e Gomorra. Então, o crente em Yeshua pode estar em entropia? Sim ou não? Sim. Mas eu aceitei Yeshua como meu Senhor e Salvador. Amém. Mas você foi para o céu, você está do lado de Abraão, do lado do trono de Yeshua, ou você está vivendo no planeta Terra? Ou você está vivendo em Belo Horizonte ou qualquer outro lugar da Terra? Então, você vive no mundo, o mundo está em entropia, então você também está sujeito a entrar, a ser contaminado por essa desordem mundial. Quem está entendendo? Aí, por exemplo, quando eu quero falar o seguinte, tem que colocar nas nossas cabeças, para vocês ficar livre da entropia, da desordem do mundo, só tem duas soluções. Eu vou chamar de primeira etapa e segunda etapa, tá bom? Primeira etapa não tem outro, é a cruz, é o madeiro, nascer de novo. Nascer de novo pelo Espírito, pelo arrependimento de Atos 3,19 e adentrar no reino perseverando. Tá? Até quando? Até a ressurreição, até a volta de Yeshua, eu tenho que estar perseverante, eu tenho que estar firme nessa graça e afastar do pecado, fugir do pecado, fugir da aparência do mal. E não ser conivente, ser cúmplice com o pecado dos outros. O que eu estou vendo hoje de crente, de pai e mãe, cúmplice de pecado de filho. Eu lembro da minha mãe. Eu não era crente, minha mãe orava pela minha conversão. Eu falava, mãe, mas eu não aceito. Minha mãe falava, você pode ler o livro que for, mas se a sua vida não mudar, se você não tiver uma experiência com Jesus, com Yeshua, você está em filosofias. Minha mãe tinha um novo nascimento, ela sabia o que estava falando, então tinha que passar pelo arrependimento. Esse arrependimento te leva ao estado de graça, crer na obra de Yeshua. Então, essa é a primeira etapa. Até quando? Até a ressurreição. Olha o que diz a palavra, 1 Coríntios 15, 51. Vamos ler junto? Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados no momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Vai haver uma trombeta, é a última. É a última. Está lá em Apocalipse, é a última. Ali vai acontecer algo. Ali
vai encerrar a entropia. Ali vai encerrar a desordem. Por quê? Porque ele fala, olha aqui, os mortos serão ressuscitados incorruptíveis. Então, corrupção é entropia, é desordem, porque é necessário que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade e que isso que é mortal se revista da imortalidade. Tragada, ó morte, foi a sua vitória. Estão me entendendo? Quem está entendendo? Então, quando o Senhor voltar, aí sim a entropia vai acabar no mundo e haverá a ressurreição. Mas até lá, você tem que estar aqui firme comigo. Não é? E como é que a gente vai, como é que nós vamos perseverar? Olha lá, vem cá. Como é que eu vou perseverar a minha fé? Como é que eu vou guardar? Como é que eu vou ser vencedor de Apocalipse 3, de Apocalipse 2? Conhecendo as leis do Senhor. E Yeshua nos coloca no caminho certo, rumo à salvação, à ressurreição que você viu ali. Mas para vencermos a entropia espiritual, precisamos da Torá. Diga, Torá. Diga, Torá. Ah, mas eu estou na graça. Mas você precisa da Torá. É a segunda etapa. É a segunda etapa. Por que a Torá? Vamos ver? Porque na Torá tem-se a revelação daquilo que traz a desordem. O que traz a desordem no mundo? Sair fora da lei de Deus. O que é pecado na Bíblia? 1 João capítulo 3. O que é pecado na Bíblia? Transgressão da lei. Então, pecado é transgredir a lei, transgredir os princípios da Torá, é pecado. A gente não pensa nisso, né? Pensa que pecado é só matar, roubar, estrupar. Não. Qualquer coisa que você sai fora da ordem divina, quer no casamento, quer na sociedade, quer tratando o seu empregado doméstico dentro da justiça, se você não trata, você está pecando. A gente não pensa nisso, não é? Mas é verdade. Então, o nos desconecta de Deus. E quando você é desconectado de Deus, entra a desordem na sua vida, entra a entropia. Quem está entendendo? Vamos lá, para encerrar. O pecado é a transgressão da lei da Torá. Ela mostra o que afasta o homem do seu Criador. 1 João 3,4, Romanos 3,20. É mais do que claro, Paulo, falando sobre isso, que o pecado afasta do seu Criador. Então, olha aqui, olha o raciocínio, diga raciocínio. Leia comigo essa frase. Leia lá, a frase ali, ó. Se não há lei, o que acontece? Não há pecado. Então, o crente que está só na graça, não quer saber da Torá, não quer saber qual é a lei de Deus, ele começa a pecar, porque ele desconhece o que leva ao pecado, que é a Torá. Agora, se não há pecado, então o sacrifício de Yeshua, ele morreu para quê? Pelos nossos pecados. Se não há pecado, então o sacrifício de Yeshua foi em vão. E se o sacrifício de Yeshua foi em vão, o que nós estamos fazendo aqui? A nossa fé é vã. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, além da Torá nos mostrar o que é pecado, e aí a definição em hebraico é ratá, ratá é errar o alvo, é outro conceito de pecado, não só transgredir a Deus, mas tudo que erra o alvo que Deus pôs para você é pecado. É o contrário de Iará. Iará é o verbo que dá origem à palavra Torá, que é acertar o alvo. Olha só que interessante. Lei, Torá, acerta o alvo. Fora da lei, ratá, pecado, erra o alvo. Deu para entender? O próprio conceito hebraico já te ajuda a entender a importância da Torá. Então, ela nos traz a restauração da mente. Ô, meus amados, a Torá existe, não é para salvar, levar você para o céu, ela existe para as áreas não restauradas da nossa vida. Porque se eu nasço de novo em Yeshua, pela graça, e se eu fosse totalmente restaurado, eu não precisaria da Torá. Mas o meu espírito nasce de novo, mas a minha alma não nasce de novo, a minha mente não nasce de novo, por isso que eu tenho que renovar a mente, diz Paulo. É renovação constante, entender o que é pecado, o que leva desordem na minha vida, e começar a acertar a minha vida, tirando toda a entropia, toda a desordem. Então, Paulo afirma que a Torá, a lei, é santa, o mandamento santo, justo e bom. Olha aí que coisa, né? Que coisa maravilhosa. Então, vamos lá para começar a encerrar. Bom,
eu já mostrei isso aqui, mas vou mostrar devagarzinho, é para que você que está chegando hoje, você que é novo membro da Rádio Sião, você que está me ouvindo aí pela TV Sião, é muito bonitinho e muito infantil. Mas essas coisas simples te trazem grandes revelações. Por exemplo, aqui era o Éden. O Éden, a entropia era maior de 1 ou 0? 0. Tendia tudo para a perfeição, para a ordem. Era o Éden. À medida que o pecado entra a queda do homem, então começa o quê? A setinha. Aí Deus leva, por que eles caíram e começaram a pecar? Então o que Deus faz? Pôs a graça? Não, ele não pôs a graça, eles põem primeiro a Torá. Por quê? A Torá vai mostrar o pecado, vai mostrar o seu erro. Se você não sabe o seu erro, para que a graça? Tá certo? Então, vocês estão entendendo que a Torá é importante? Isso devia ter ensinado no catecismo. Isso era para ter ensinado há 1.700 anos atrás, que a igreja não pensa nisso. E eu estou pensando agora com vocês para poder trazer esse entendimento. Porque quantos nos acusam de voltar para a lei? Não é voltar para a lei, é entender a lei dentro do conceito de graça. Tá certo? Aí vem a Torá mostrando o pecado. Aí, olha, a Torá, ela vai mostrar o pecado. Aí, uma vez que você sabe os 603 mandamentos da Torá, se eu tirar aí 200 que era ligado ao sacrifício, leis do sacrifício do templo, eu calculo que sobram aí umas 400 leis. Essas 400 leis você precisa saber e conhecer. Porque senão você abre espaço para entropia, para desordem em sua vida. Mas vou embora da graça. Mas a graça não te revela tudo que é pecado, a não ser pelo Espírito Santo que te fala. Eu também creio nisso. Então, aí vem o Gólgota. A graça vem, né, o lugar, a redenção, vem para 4.000 anos, veio daqui até aqui, até a época de Yeshua. Então, a graça é a solução para a raiz do pecado. Entendeu? Para a raiz do pecado, a raiz é o novo nascimento, aquela consequência do pecado, aquela inclinação do mal, a graça é a solução para isso. Então a graça te tira, eis o Cordeiro de Deus que tira essa raiz, tira esse pecado que assediava a sua alma e você pelo arrependimento é liberto. Mas para viver aonde? Múltipla escolha, na Lua, letra A, letra B em Marte, letra C na Terra. Se você falou letra C, Terra, você precisa da Torá. Porque para viver aqui, eu mesmo estando eu na graça, eu preciso da Torá. Então vamos ver então, o que Deus está fazendo agora? Nós sabemos que toda a Torá vai voltar ao Éden. O Éden vamos chamar de milênio, paraíso, a vida eterna, tá bom? Então vamos pensar assim, a grosso modo. Então nós temos que fazer agora o caminho inverso. A graça é a solução para o pecado. Você está na graça, agora volta para a lei. Para saber onde é que você está errando, não é? Então, o Gólgota vai gerar o novo nascimento, a graça de viver pelo Espírito Santo, poder, unção, combater as trevas e implantar o reino. Essa é a graça. Agora, essa graça te leva para a Torá. Vai mostrar o pecado, mostra o caminho da justiça, gozado. A graça te justifica do pecado, mas o caminho da justiça, a Torá que mostra. A Torá mostra até como eu cuido de um ninho de passarinho. E se Deus preocupa com o ninho de passarinho, quanto mais ele não vai preocupar com o ser humano. Entendeu? O crente é insensível, muitas vezes, a essas coisas. Isso é lei, isso é lei. Não, é a lei que me conecta, que me tira a entropia da minha vida, ajusta e me faz um homem próspero. Não é verdade? Olha, preserva a graça. A Torá mostra o pecado. Se você não peca, você está preservando a graça. O que adianta você estar na graça e pecar? Ser um mentiroso. Ser um injusto, não trata seus empregados na justiça, não trata o seu vizinho como ser humano. O que adianta? Você está na graça, me diga. Então, a Torá vai restaurar a sua alma, as áreas da sua vida não restauraram. A Torá vai nos tornar homens tementes, ou justos e obedientes. Aí sim, você está na graça, obedecendo a Torá, aí Deus começa a trazer você para o reino dele, o reino de sacerdote, paz, alegria, justiça, a igreja vitoriosa, não é? E Satanás sendo derrotado pela ressurreição. Derrotado assim, sendo preso, não é? Lançado aí na prisão. E aí sim vem o Éden. E isso aí sobre o Éden
eu não tenho muito o que falar. Yeshua completa a sua obra e seu reino eterno, e eu não quero falar mais sobre vida eterna, mas falar sobre o milênio pós, que a Bíblia nos dá essa revelação. Quem entendeu, diga amém. Yeshua, pela graça do Pai, nos redime da raiz do pecado. Tá? Nos redime da raiz do pecado, dando um novo nascimento, permitindo que o Espírito Santo habite em nós. Isso é só por Yeshua, entendeu? Não adianta, mas eu sigo a Torá. Se você seguir a Torá sem a graça, você não tem esse benefício de ser templo do Espírito Santo de Deus. Para caminhar pela graça, precisamos estar atento à Torá, que é a segunda etapa. Então, agora eu encerro dizendo a Torá como medida, como termômetro da entropia. Então, vamos lá? Pelo fato de você estar na graça, não isenta da entropia espiritual, ou seja, emocional, da desordem espiritual emocional. Por quê? Porque a Torá nos mostra onde e como pecamos e afastamos dos propósitos divinos, interrompendo a graça de Deus e colocando a nossa vida em desordem e estado de entropia. E aí vem a santidade, o caminhar na justiça de Deus, vão neutralizar toda a desordem da sua vida. Então, precisamos da graça de Yeshua para termos o Espírito Santo. E precisamos da Torá para nos afastar e nos mostrar onde erramos, aonde estamos sendo injustos, aonde estamos desconectando e dando margem para que a entropia entre em nossa vida. Então, meus irmãos, encerrando, a Torá por si só, sem a graça, serve como medida para a humanidade. Ou seja, mesmo que a humanidade não conheça Yeshua, mas se ela guardasse a Torá, gente, olha para mim para encerrar. 2 mandamentos dos 10 mandamentos. Não matar, não roubar. Nossos presídios já estariam praticamente vazios. É ou não é? Se você chegar lá num presídio e gritar, levante a mão aí, quem matou, quem roubou. Tá certo? Então, veja só, eu não estou falando da graça, eu não estou falando da cruz, do madeiro, eu estou falando da Torá. Se guardasse 2 mandamentos dos 613, o mundo já seria um semi-paraíso, é ou não é? Meu carro dormiria aberto no meu passeio, não é? Minha casa não teria chaves, não teria corrente de bicicleta, de moto. Estão entendendo? Eu estou falando da Torá, não estou falando da graça ainda. Por isso que eu falei que a Torá, ela por si só, sozinha, ela já serve como medida da humanidade, da entropia da humanidade. Você vê que Sodoma tomou bomba, o pecado era demais. Ô, gente, escute o que eu vou dizer. Tudo na vida há limites. E toda vez que o seu estou falando de Deus, você crê em Deus, não. Estou falando que há limites naturais. Uma criança tem que ter seus limites. Toda vez que a gente ultrapassa esse limite, entra em entropia, entra em desordem, entra em consequência. Se uma criança não quer obedecer aos seus pais, você pode escrever o futuro dela. Catástrofe, rebeldia, drogas, sexo, filho fora do casamento. O que mais tem? Não é? E vão quebrando. Você vê que hoje a moda dessas artistas ter filho fora do casamento. Eu quero ter um filho como ter um boneco. Não é? Gente, eu estou vendo o juízo de Deus chegando. Porque há limites. E aí, lembra de Sodoma? Basta ter como medida somente os 10 mandamentos, nós já podemos medir a humanidade. E isso não é só pecado, não. É clima, meio ambiente, desemprego, tudo é entropia. Tudo está em desordem. Nós afastamos dos princípios divinos. Opa! Aqui agora, Deus é amor e quer ouvir o seu clamor. Tá certo? Deus é amor. Ele não quer a entropia, ele quer o estado de ordem. E eu quero dizer para você que nós precisamos da Zaká. A Zaká é o clamor. Clamor como grito de misericórdia. Essa é a palavra Zaká. E aí, o que acontece? Nós queremos que a graça de Yeshua, não é? Ela venha, que Deus possa te dar, ouvir o clamor dos justos. Esses são os deveres da igreja, Zaká.
clamar a Deus. O que aconteceu com Sodoma e Gomorra é um prenúncio do juízo que virá sobre a terra. Está certo? A gente tem que ler a história. Eu fico triste que, muitas vezes, inclusive já passamos por esse erro aqui, as escolinhas infantis. Se você contar para a criança só essas historinhas de Sodoma e Gomorra, do dilúvio, da Arca de Noé, o menino não leva nada a não ser historinha. A igreja está contando historinha há 1.700 anos. Agora tem que fazer as nossas crianças entender uma entropia, entender uma desordem, entender algo mais profundo que é um prenúncio. Sodoma e Gomorra não é a historinha que a mulher de Ló virou estátua de sal. Isso toda criança sabe. Mas ela não sabe o juízo, por que veio Sodoma, por que ela foi destruída, se Deus é amor, por que destruiu? Essa é a nossa pergunta. Então, Yeshua predisse o período chamado início das dores. Então, nós temos que falar isso para as crianças. O período, o mundo está em entropia, o mundo está em desordem, o mundo está afastado de Deus. E Yeshua predisse, em Mateus 24, está lá escrito, que o início das dores, o amor se esfriaria sobre a terra. A impiedade, a iniquidade, o ato de estar sem lei ia multiplicar. Os 7 selos, as 7 trombetas, as 7 taças do livro de Apocalipse se aproximam. Então nós temos que orar. Orar porque a promessa é para os vencedores. E agora eu quero que você fique de pé para orar comigo, para que tenhamos perseverança, tenhamos resiliência, essa persistência em vencer e força, porque a palavra diz, como diz os livros de Apocalipse, e eu encerro citando Apocalipse. É um livro tão misterioso, tão simbólico, mas é verdadeiro. E esse livro de Apocalipse mostra claramente as 7 igrejas. Essas 7 igrejas foram históricas, elas existiram de fato, mas elas também nos mostram, apontam para os estilos de igreja que nós temos hoje. A igreja de Éfeso, todas as igrejas de Apocalipse terminam com a palavra arrependimento. Para todas elas que erraram, tem perdão de Deus. Esse é o amor de Deus que eu quero falar. Eu quero encerrar com o amor de Deus, não é com a destruição de Deus, é com o amor. E ele fala, arrepende-te das tuas obras, porque, e ouço o Espírito, diz às igrejas, ao que vencer, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Então essa é a notícia boa. A igreja de Pérgamo, arrependa-te, pois, e se não, virei a ti em breve, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Mas o que tem ouvido, escute, darei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Amor de Deus, não é? Então aí você passa lá para a igreja de Sardes, e lá o erro dela é que não tinha achado obras perfeitas nessa igreja. Estava a igreja muito materialista, muito fora do contexto da palavra. E aí fala, arrependa-te. Olha, para todas elas tem perdão, é o amor de Deus. Porque o que vencer será assim vestido de vestes brancas. E de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, senão que ele risca. Mas ele quer o amor, ele quer que você vença. A igreja de Filadélfia, que você conhece, eu pulei aqui algumas igrejas, né, como a Pérgamo, a Tiatira também, não é? Não vou falar todas elas, mas a de Filadélfia. Parece que é a igreja que era a melhor de todas. De fato era. Mas qual era o defeito dela? Pouca força. Pouca força. Então a igreja tem que ter força, força na palavra, força na determinação, força para vencer a provação. E aí ele fala, farei de você, escreverei o seu nome, sobre ele o nome de Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu. Quem tem ouvidos, ouça. E a igreja de Laodiceia, que é uma das igrejas mais fracas, também aparece lá, se arrepender, eu estou à porta
E se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, estarei em sua casa, com ele cearei e ele comigo. Porque ao que vencer, concederei que assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, meus irmãos, olha, força, Deus quer você com força. E nessa manhã, eu espero que você vá para casa, no caminho ou aqui agora, você vai pensar: quais as áreas da minha vida estão em entropia? Quais as áreas da minha vida estão em desordem? Desordem emocional, aí vem tristeza, solidão, depressão, é uma desordem, não é? Porque no estado de ordem, uma vez eu falei para essa semana para uma amiga, eu falei assim, eu não sei o que é depressão, porque eu nunca tive tempo para parar para pensar que eu estou em depressão. Talvez até estive, mas eu não tive tempo ainda. Você entende como é? Então a gente fica nessa vida proativa. Onde é que a depressão vai te pegar? Eu posso até que eu tenha tido, mas não tive tempo de pensar nela. Entendeu? Então, na verdade, eu tenho que tirar a entropia da minha mente. E a nossa mente tende à desordem, é ou não é? Ô, gente, não precisa ir longe, não. Quem tem adolescente, entra no quarto dele. Aquela desordem é a cabeça dele. Total entropia. Vai num quarto de adolescente, de uma criança. Está entendendo? Então, essas coisas, tudo é ordem. E você viu aqui na lei de entropia que a ordem gera o quê? Energia, força, poder. E a desordem dissipa, enfraquece, perturba, confunde. Está entendendo? Então nós temos que fazer isso na nossa fé, fazer isso nas nossas emoções, no nosso mundo emocional e fazer isso na nossa saúde. Não é verdade? E nós estamos sofrendo, eu também sofro. Sofro dores, claro, nós não estamos isentos disso. Agora eu tento varrer a entropia física da minha saúde. Qual que é a entropia da minha saúde? Se eu comer só gordura, eu vou entrar numa entropia, numa desordem na minha vida, do meu fígado, do meu rim. Se eu comer só açúcar, idem. Se eu comer só sucos de abacaxi, de manga, vai ter problema no fígado também. Para quem é tomador de suco aí também, pode ser um veneno. Para quem toma refrigerante todo dia, está entrando em entropia. Para quem come tudo que a Bíblia fala para não comer, está entrando em entropia. Está entendendo? Está entendendo? Então, eu acho que essa palavra me resumiu tudo de uma vez só. Desordem versus ordem. Entropia versus sintropia. Se você gostou e foi abençoado com esse estudo, inscreva-se em nosso canal do YouTube. Considere também ser um mantenedor do trabalho do Ensinando de Sião no Brasil, Israel e no mundo. Doações e contribuições podem ser feitas através do link na descrição desse vídeo. Um grande abraço e shalom, shalom.